e você verá as maravilhas dele. Vocês peguem lá em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 25 e 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Bíblia de Maria, página 1434. Amém? Aqueles que não trouxeram a palavra do Senhor, prestem atenção naquilo que o Senhor está nos pedindo no dia de hoje. Ele diz assim: pela meia-noite, portanto, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Palavra do Senhor. Essa palavra aqui é confiar no Senhor, gente. E nós queremos pedir ao Senhor que essa palavra ela se torne viva e eficaz em nossa vida, e não volte para o Senhor sem produzir em nós uma mudança de vida. Nós precisamos ter uma mudança de vida. Esse episódio que nós lemos aqui foi escrito por São Lucas, e ele demonstra o poder e a força que há no louvor e os hinos inspirados por Deus. Nós vimos aqui essa passagem de Paulo e Silas. Por que Paulo e Silas foram presos? Porque quando eles estavam se direcionando para fazer a oração deles, naquele dia, apareceu uma mulher que tinha um espírito de pitão, um espírito mau, e ela adivinhava as coisas. E aquelas pessoas que escravizavam aquela mulher ganhavam muito dinheiro com a adivinhação. E aquela mulher, ela passava, quando Paulo estava nesse local, em Silas, nessa cidade pregando, ela falava umas verdades de Paulo e de Silas. E nós vemos lá no capítulo 17, quando ele diz assim: estes homens são servos de Deus Altíssimo, que vos anuncia o caminho da salvação. Ela estava falando a verdade. Mas Paulo, com aquele conhecimento que ele tinha da palavra de Deus, desse discernimento apurado, Paulo percebeu que aquela mulher era usada pelo demônio para adivinhar as coisas e alguém ganhar dinheiro com isso. E o que Paulo fez? Chegou até aquela moça e disse: afasta de mim, demônio. E no mesmo momento aquele demônio se afastou daquela moça. E o que vai acontecer com aquela moça? Aquela moça perdeu o poder. E ela, perdendo o poder de adivinhar, aqueles homens que usavam aquela mulher para ganhar dinheiro, perderam aquela fonte de ganhar dinheiro. E o que eles vão fazer? Vão pegar Paulo e Silas e vão denunciar. E levam Paulo e Silas nos fóruns, e levam diante das autoridades daquela localidade. E aquelas autoridades mandam prender Paulo e Silas. E o primeiro castigo que é dado para Paulo e Silas, eles tinham que ficar nus e levar varadas, muitas varadas. E assim que eles levavam aquelas varadas, aquela surra, eles eram colocados na prisão. E a palavra de Deus vai dizer ali que eles eram colocados na prisão, no cárcere inferior. Eu estava pesquisando e lendo alguma coisa sobre cárcere inferior, gente. O cárcere inferior significa os porões, aquele lugar mais horrível que você pode imaginar de uma prisão, aonde não tem luz, aonde não é úmido,
onde as pessoas que estavam presas lá, eles faziam as necessidades ali mesmo e conviviam com tudo aquilo. E eles eram amarrados os pés em cepos de madeira, e as mãos eram acorrentadas. E Paulo e Silas, por eles fazerem um ato bom, gente, presta atenção nisso. Paulo e Silas, eles fizeram um ato bom, porque eles expulsaram o demônio daquela moça. E eles tiveram que pagar um preço, porque aquele povo não acreditava naquilo que Paulo e Silas estavam pregando. E aí nós vamos ver que quando Paulo e Silas estão presos, quando foi lá mais ou menos pela meia-noite, eles presos ali, com os pés amarrados, com as mãos amarradas, eles começaram a louvar o Senhor. E aquela cadeia se tornou um grupo de oração. E todos aqueles prisioneiros que estavam ali ouviam aquele louvor de Paulo e de Silas. Gente, presta atenção aqui um detalhe. Vocês imaginem uma pessoa que passou por varadas, foi surrado, foi amarrado e está lá louvando ao Senhor. Paulo e Silas fizeram isso. E sabe o que aconteceu naquela cadeia? Houve, parece, um terremoto. E todas as estruturas daquela cadeia foi praticamente rompida. E ali se desatou as correntes dos braços e dos pés de todas aquelas pessoas que estavam ali, e de Paulo e Silas também, eles ficaram livres. E aquele carcereiro que estava atendendo ali, quando viu aquilo, ele ficou desesperado, porque ele tinha fidelidade ao trabalho que ele estava exercendo. Inclusive aquele carcereiro, ele pega a espada e tenta se matar, e Paulo grita para ele: não faças isso, porque nós estamos todos aqui. Nenhum daqueles prisioneiros que estavam naquela cadeia fugiram. Sabe por quê? Porque eles foram impactados pelo Espírito Santo. A pessoa, quando tem o Espírito Santo, não foge, não corre, mas ele vai louvar o Senhor. Essa palavra serve para nós, meus irmãos, de que nós precisamos muito fazer esse louvor a Deus, porque é nesse louvor a Deus que as maravilhas dele vai acontecer. Eu às vezes fico imaginando assim: por que será que Paulo não lamentou? Por que Paulo não reclamou? Nem Paulo nem Silas não reclamaram, eles não lamentaram, eles não murmuraram, mas eles aceitaram todo aquele sofrimento, porque eles estavam fazendo aquilo por nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que ele passou, que Paulo passou, pelo testemunho dele, ele vai convencer praticamente todos aqueles homens que estavam presos. Houve uma mudança de vida na vida deles. Meus irmãos, a pergunta que a gente podia fazer aqui: quanta murmuração existe em nós? No teu trabalho, na tua vida espiritual, na tua família, no teu grupo, onde você pertence na igreja. Eu tenho visto assim, quanta murmuração que as pessoas fazem, quanta murmuração nas famílias, as pessoas não entendendo. Gente, a murmuração é um prato cheio para o inimigo de Deus, para que ele faça o estardalhaço na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, em todas as dimensões da nossa vida. Eu queria ler aqui um trecho que um padre, eu vi uma pregação de um padre, não vou citar o nome dele aqui, né, porque até fica esquisito sendo citar nome aqui agora, mas eu vi uma pregação de um padre, e ele disse assim, presta atenção no que esse padre falou. Ele disse assim: a murmuração é a fagulha do inferno, alimenta a maldade do diabo. O louvor afasta o inimigo de Deus. A murmuração é a fagulha do inferno.
E veja como é que nós estamos vivendo isso. Como é que você está vivendo o teu dia a dia? Gente, nós devemos louvar o Senhor em todas as circunstâncias. Paulo louvou o Senhor no momento mais difícil. No momento que ele levou a surra, que ele estava lá amarrado as mãos e os pés, e ele estava louvando o Senhor, e Deus escutou o louvor de Paulo e de Silas. E o exemplo de Paulo e de Silas converteu aquelas pessoas, inclusive o carcereiro, que mais tarde Paulo vai e batiza toda a família daquele carcereiro, porque Deus nos ama. Nós precisamos urgentemente, gente, se voltar para o louvor, porque é no louvor que acontecem as nossas curas, é no louvor que vai acontecer todas as libertações que nós estamos buscando. E muitas vezes nós esquecemos disso. Eu às vezes fico pensando o seguinte: eu não sei você, meu irmão, minha irmã que está aqui hoje, qual é o tempo que você está tendo para louvar o Senhor? Faça essa experiência. E você vai começar a fazer isso hoje nesse grupo de oração. Porque se eu fosse perguntar para alguém aqui desse grupo de oração, quem de vocês não tem problema, vocês estariam mentindo. Louve ao Senhor por esse problema que você está vivendo. Porque talvez esse problema que você está vivendo, Deus está colocando na tua vida um passo para a tua santidade. Porque não existe cristianismo sem cruz. E se nós quisermos ir para o céu, nós não podemos deixar a nossa cruz, nós temos que carregá-la. Jesus, na sua infinita misericórdia, Ele vai dizer: se o teu fardo estiver muito pesado, chegue até mim e eu vos aliviarei. Deus sabe tudo de cada um de nós, gente. Deus conhece o que vai acontecer amanhã na nossa vida. E nós precisamos louvar esse Deus, porque Ele sabe, Ele tem nós na palma de sua mão, Ele conhece tudo. E muitas vezes nós ignoramos essa maravilha que Deus tem para cada um de nós. Deus sabe de tudo o teu problema que está vivendo. Se você está desempregado, Deus sabe disso. Se você está vivendo um problema na família, Deus sabe disso. Eu falei aqui no início, veja o que está acontecendo na nossa cidade. Quanta droga, quanto alcoolismo, quantos jovens perdendo a vida. É duro de louvar Deus numa situação dessa. Mas é o Senhor que está nos pedindo hoje. Porque o louvor de Deus, Ele escuta, e Ele pode cortar toda essa sangria, dessas violências que está acontecendo. Porque Deus é misericórdia, Deus tudo pode. Nós estamos vivendo um período nesse período da quaresma, o pessoal perdeu todo o respeito por esse período de quaresma, fazendo bailes, passando para as diversões. Esqueceram que o período quaresmal é o período da parada, de você medir no teu coração o que você está fazendo, como é que você está agradando o Senhor. Nós esquecemos que Jesus ficou durante 40 dias jejuando, porque Ele sabia tudo que Ele ia passar. Veja como é que nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo um cristianismo, me desculpe dizer, meus irmãos, mas muito relaxado. E é por isso que não acontecem as maravilhas de Deus muitas vezes em nossa vida. Essa linda imagem do poder do louvor e da ação de Deus através daqueles que, em vez de reclamar, de murmurar, estavam louvando e adorando e oferecendo os cantos de júbilo. É isso que nós precisamos fazer, gente. Louvar esse Deus, para que Ele venha mudando a nossa vida. Eu já vi muitas pessoas dizerem assim: puxa lá, eu tenho rezado tanto e eu não tenho conseguido a graça. E Jesus vai dizer num dos evangelhos, Ele diz assim: você não alcançou a graça
porque você não sabe pedir. E esse saber pedir é você saber conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer mais a Deus, gente. Nós precisamos conhecer mais a palavra. Nós precisamos conhecer mais os seus ensinamentos. Tem um ditado popular que diz assim: nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Como é que eu vou confiar no Senhor se eu não conheço esse Senhor? Eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso ler mais, eu preciso buscar essa verdade que Deus está colocando para nós. Você pode ter uma certeza, meu irmão, no teu coração: Jesus te ama muito. Mas nós que se desviamos dessa verdade tão grande que o Senhor tenta colocar para nós. Porque quando eu conheço esse Deus, eu vou louvar Ele. Eu vou louvar por todas as dificuldades que eu estou vivendo, mas também louvar pelas maravilhas que Ele tem feito na minha vida, pelo dom da vida, pelo dom da saúde. Vamos experimentar fazer isso no dia de hoje. Eu pediria a você que fechasse seus olhos por uns minutos e que você refletisse um pouquinho como é que você está louvando e agradecendo a Jesus pela tua vida. Eu não sei quantos anos você tem, mas durante toda a tua vida, aquilo que você já viveu até agora, quantas vezes você parou para louvar e agradecer a Deus pelo dom da tua vida?